Olá, você acompanha conosco a partir de agora uma conversa sobre pacto federativo. Esse é um tema pertinente ao Senado Federal e recorrente aqui na casa. Nós estamos, por exemplo, nesse mês de novembro, recebendo a visita de prefeitos alertando sobre o problema com relação ao aumento dos professores para 2014. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador José Pimentel. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Essa questão do pacto federativo, ela esbarra em muitas questões, tipo reforma tributária, que por sua vez esbarra nessa tentativa de remodelagem do ICMS, que a Comissão de Assuntos Econômicos está empenhada desde o ano passado em fazer, não é, senador? É verdade. E aí atrela questões como dívida dos estados, indexação dessa dívida. Estou contando com o senhor para botar isso para os não iniciados. Como é que está essa questão do Pacto Federativo, a discussão aqui no Senado Federal? No que diz respeito à educação, nós estamos aprovando o Plano Nacional de Educação e queremos vincular, no mínimo, 10% do Produto Interno Bruto para financiar a educação pública, seja da creche ao pós-doutorado. Nós temos, no ano de 2012, o Brasil investiu 6,1% do seu Produto Interno Bruto. Então, vamos sair de 6,1% e chegar a 10%. É um crescimento significativo. E como fonte para viabilizar os recursos para isso, estamos destinando 75% dos royalties do petróleo e mais 50% do Fundo Soberano Social. Já aprovamos, e é por isso que agora, em 2014, o repasse da União para o fundo, o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, será acrescido de 19%. E queremos que esse valor também seja reajustado no salário dos professores. Portanto, do montante que nós estamos repassando, 60% dele vai para o pagamento de professores e 40% fica no município para investimento na reforma, na ampliação e na aquisição de equipamentos para essas unidades escolares. Portanto, os prefeitos podem ficar um pouco mais tranquilos. Item, eles ficarão preocupados porque a folha está crescendo, mas ao mesmo tempo os recursos também estão sendo assegurados. E nos próximos 10 anos nós vamos ter um crescimento dos investimentos na educação básica, acima da inflação, mas sempre a União fazendo esses repasses. Comprometida com esse investimento. Um outro tema que é objeto de preocupação dos nossos prefeitos é a saúde pública. Estamos tomando aqui uma série de medidas para dar tranquilidade, principalmente aos nossos prefeitos. A primeira delas foi alterar a Constituição Federal para que o médico militar, que hoje é proibido de prestar serviço ao SUS e à comunidade, esse impedimento nós já superamos, alterando a Constituição Federal, e os médicos militares, sejam eles das 3 armas, do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar, poderão, querendo, exercer a sua atividade após a reforma ou, mesmo durante as suas atividades, acumular as 2 atividades, como acontece com os outros setores. Aprovamos a política Mais Médicos, que é exatamente para mais de 700 municípios. E os municípios mais periféricos e mais distantes dos grandes centros urbanos ajudar a resolver esse problema. E o governo federal paga R$10 mil ao médico e repassa mais R$4 mil todo mês para estruturar o custeio naquele município por cada médico que para lá é destinado. Além disso, tem o orçamento impositivo, as emendas, né? Era isso que eu ia dizer. E agora, nós estamos aprovando a vinculação de 15% das receitas correntes líquidas da União para a saúde pública brasileira, com um olhar todo especial para o atendimento básico e da média complexidade, que são aqueles hospitais filantrópicos, que são os hospitais de natureza religiosa, as Santas Casas, os confessionais, para poder atender essas demandas. E para esse setor também, nós fizemos toda uma modificação na legislação, estamos contratando com cada hospital filantrópico, com cada Santa Casa, com cada hospital confessional, um compromisso de pagar por evento. Cada evento que ele praticar, ele recebe um determinado valor. E
Se ele ampliar a sua capacidade operacional, ele recebe quase dobrado por conta desses investimentos. E o BNDES, que é um banco público nacional e federal, está também financiando a aquisição de equipamentos, reforma e ampliação desses hospitais confessionais, hospitais Santas Casas e filantrópicos. Ou seja, a perspectiva para esses dois setores, que são uma preocupação grande dos prefeitos, já estão tratados de maneira diferenciada. Em 2014 já vai ser outra história, né, senador? Na verdade, nós estamos criando um ambiente para que melhore o serviço público e, ao mesmo tempo, a participação do governo federal passe a ser muito maior. Que é um tema do Pacto Federativo, né? Não tenha dúvida, se você acompanhar a marcha dos prefeitos, esses dois temas, educação e saúde, está sempre presente. E se você conversar com qualquer família em qualquer ponto do Brasil, essas são as duas primeiras grandes preocupações e que esteve presente também na marcha de junho, a grande marcha pela cidadania, em que mais de 1 milhão de meninos e meninas, pais e mães, foram às ruas reivindicar por mais direitos, por mais serviço público e por melhor gestão da coisa pública. Ora, senador, no início de novembro, nós tivemos aqui a presença do ministro Mantega para falar justamente sobre o Pacto Federativo. E ele reforçou que reforma tributária, por exemplo, porque tem uma questão do Pacto Federativo, que é a arrecadação e distribuição de recursos entre os entes federativos, o que esbarra em reforma tributária, onde o ministro disse o seguinte: 70% dessa reforma é a modificação do ICMS. E esse é um tema que a CAI está trabalhando desde 2012, né? Você tem razão. razão. Com o fim da guerra fiscal. Em 2003, nós fizemos a grande reforma tributária da União e dos municípios, que é a Emenda Constitucional 42. E não avançamos quase nada sobre a reforma tributária dos estados, especialmente ao ICMS. E a grande dificuldade naquela época, e que é presente ainda hoje, é a diferença de alíquotas entre os estados, os 26 estados e o Distrito Federal, e também a chamada guerra fiscal. Esse processo da chamada guerra fiscal, ele iniciou basicamente em 89, após a Constituinte de 88. E ali, os governos estaduais passaram a dar isenção do ICMS a título de empréstimo na comercialização da produção. E esse sistema, ele devolve para o grande empreendedor através de empréstimos e não vem pagando. Isso já soma mais de 100 bilhões de reais, que está escriturado nas contas dos governos estaduais e eles têm dificuldade para pagar. Uma outra questão gravíssima, além da guerra fiscal, é o critério caro de arrecadação do ICMS. Se você analisa um tributo para ser justo, ele tem 3 grandes características. A primeira característica é a progressividade. O que é isso? Quem menos tem, menos paga. Quem mais tem, mais paga impostos. O ICMS é exatamente o contrário. Quem menos tem, mais paga imposto, porque grande parte do seu salário é absorvido na compra de alimentos, de vestuário, de calçadas, as questões inerentes à família. É por isso que o ICMS, para uma família de até 2 salários mínimos, representa em média 32% da sua renda. Nossa, é enquanto para aquele que tem acima de 20 salários mínimos, fica entre 4% e 5%, o que representa o ICMS. Senador, e o que pode mudar? Qual a expectativa de uma família dessa com uma renda de 2 salários mínimos, a partir desse empenho que a CAI tem feito nessa reforma tributária do ICMS? O que pode mudar na vida do cidadão comum se essa reforma for bem sucedida? O que nós estamos criando são as condições para equilibrar as finanças dos 26 estados e do Distrito Federal com a criação de um fundo de compensação porque vamos pôr fim à guerra fiscal. E ao pôr fim à guerra fiscal,
todos os impostos de ICMS, todo o ICMS arrecadado pelo Estado volta para a sociedade através de serviços. Hoje, boa parte desses recursos não volta para a comunidade daquele Estado, vai para a grande empresa que recebeu o incentivo fiscal. E para que tenha competitividade entre os vários estados, estamos criando um Fundo de Desenvolvimento Regional, que é onde a União aportará recursos para que a infraestrutura dos estados menos industrializados, menos desenvolvidos, possa ter competitividade. O grande debate que está acontecendo nesse momento é porque o Constituinte de 88 determinou que só pode criar fundos de investimento o Poder Executivo. E nós, aqui no Parlamento, estamos insistindo em trazer para o parlamentar essa competência sem alterar a Constituição. E isso traz insegurança jurídica para o Pacto Federativo, para aqueles que vão operar esse fundo, porque a qualquer momento o Supremo Tribunal Federal pode declará-lo inconstitucional por vício de origem ou vício de iniciativa, como nós registramos aqui no Congresso Nacional. Senador, queria agradecer demais sua presença, sua participação, a maneira como o senhor elucidou esses temas que são tão áridos e tão complexos. Muito obrigada pela sua presença aqui no Argumento. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, agradeço a atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões e críticas para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.